A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 13 da classe juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é o seguinte: Aviva, ó Senhor, a tua obra. O nosso texto bíblico encontra-se em Isaías, capítulo 60, versículo 1, que diz assim: Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. O livro de Isaías, cujo tema é Juízo e Salvação, data do ano 700 a 680 a.C. Ao continuarmos a leitura, no capítulo 60, versículos 2 e 3, diz: Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Aqui temos a profecia declarando que, com a vinda do Messias, a glória de Deus estaria entre o seu povo, e muitos gentios buscariam a luz. Em Mateus capítulo 4, no versículo 16, diz: O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2 e do versículo 16 ao 19, que diz assim: Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, no capítulo 3, versículo 2, Abacuque sabia que Judá, o povo de Deus, havia pecado e que seria submetido ao juízo divino. Deus é amor, mas também é justo. Abacuque pede a Deus que ele apareça ao seu povo com nova manifestação de poder. Pede também para que Deus tenha misericórdia do povo. Misericórdia é a junção de duas palavras em latim: miseratio, que quer dizer compaixão, e cordis, que quer dizer coração. Então, significando coração compadecido, sentimento de compaixão e piedade. Então, sem a misericórdia divina, o povo padeceria. No capítulo 3, versículo 16 a 19, Abacuque refere-se à ocasião em que Deus livrou o seu povo do Egito, narrado em Êxodo, capítulo 14. Então, assim como Deus veio no passado com salvação, então Abacuque cria que Deus voltaria e os que o esperavam viveriam e veriam seu triunfo sobre impérios e nações. Abacuque foi contemporâneo do profeta Jeremias.
Ele profetizou no período do reinado de Jeoaquim, na região do sul, pois era um tempo de grande angústia e incerteza. Nessa época, Judá ficou sob o domínio egípcio até o período do cativeiro babilônico. O povo de Deus estava sofrendo as consequências de seu desvio. Ao ver tanta iniquidade e idolatria em Judá, Abacuque pergunta como Deus poderia deixar seu povo rebelde escapar sem o devido castigo. Deus responde que em breve usaria os babilônios para castigar Judá. Abacuque pergunta como Deus permitiria que uma nação mais ímpia e cruel que Judá viesse a castigar Judá. Deus responde que o juízo divino também chegaria aos babilônios. Como comentamos na nossa leitura bíblica em classe, Abacuque, sabendo que o povo havia pecado e seria submetido ao juízo divino, ora a Deus, pede a Deus que ele apareça ao seu povo com nova manifestação de poder. Pede também para que Deus tenha misericórdia do povo. Os testemunhos das Escrituras e da história da Igreja mostram que o coração está intimamente relacionado, a oração, está intimamente relacionada ao avivamento. Como vimos na lição número 7, a oração precede o avivamento, se intensifica durante o avivamento e permanece em muitos corações após o avivamento. Em Atos, capítulo 1, versículo 14, diz que todos perseveravam em oração até que foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O pastor Otto Nelson, no artigo Como Conseguir um Avivamento, diz que a oração representa a oportunidade de nos esvaziar de nós mesmos para sermos cheios de Deus. Ele escreveu: buscaram ao Senhor de todo o coração e súplicas, noite e dia, até o dia de Pentecostes, quando então o poder do céu caiu sobre eles, 10 dias e 10 noites de constante oração. Durante esse tempo, ficaram limpos de tudo o que lhes era próprio, isto é, orgulho, grandeza e desejo de serem os primeiros. Era necessário ficarem vazios de tudo, isto antes de receberem o Espírito Santo. Em 1949, em Los Angeles, o evangelista Billy Graham pregou um sermão destacando o papel da oração para a evangelização, onde afirmou: sabeis o que muitos de nós estão fazendo? Há muito tempo perdemos o ferro do machado, mas continuamos a lenhar com o cabo. Estamos tentando derrubar as árvores, tentando ganhar almas, tentando viver uma vida cristã, tentando produzir os frutos do Espírito com o velho cabo do machado, cuja cabeça há muito que se foi. Estou orando para que ele torne a unir-se ao cabo. O genuíno avivamento não é uma obra humana, mas divina. Orar por um avivamento é reconhecermos que só Deus pode trazê-lo para nós. As igrejas pentecostais espalhadas pelo Brasil são frutos de oração. Nenhum homem pode receber a glória por esse trabalho, pois não foi feito por força humana, mas pelo Espírito Santo. Precisamos de um avivamento espiritual nos nossos dias, nos nossos dias, pois nos nossos dias vemos corrupção, violência, desigualdade social, degradação ambiental e injustiça. Alguns que se dizem evangélicos, utilizando partes isoladas das Sagradas Escrituras, e utilizam parte isoladas das Sagradas Escrituras em benefício próprio. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4 diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina,
mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, concupiscência significa cobiça de bens materiais, desejo intenso por prazeres sensuais. Então, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, o avivamento é uma necessidade da igreja. No livro Fundamentos Bíblicos de um Autêntico Avivamento, de Cláudio Honor Correia, cita as características do avivamento que precisamos, que são as seguintes. Ele diz assim: o verdadeiro avivamento prima pela ortodoxia bíblica e pela sã doutrina. Ortodoxia bíblica significa que é conforme os princípios bíblicos. O verdadeiro avivamento é espiritual, mas não admite o misticismo herético e apóstata. Então, heresia é falarmos o que a Bíblia não diz. Temos que ter em mente que a Bíblia interpreta a Bíblia. Apóstata é o que abandonou a fé. Então, o verdadeiro avivamento prega o evangelho completo do nosso Senhor. O verdadeiro avivamento enfatiza a salvação pela graça através do sacrifício vicário do Filho de Deus. Vicário significa que substitui. Nós merecíamos a morte, mas Jesus Cristo se entregou por nós na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O verdadeiro avivamento é pentecostal. Realça a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. O verdadeiro avivamento tem um firme compromisso com o imperioso ide do nosso Senhor Jesus Cristo. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, pois todos são criaturas. Então, a criatura que aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador passa da condição de criatura para a condição de filho. O verdadeiro avivamento acredita na necessidade e na possibilidade de todos os crentes viverem uma vida de santidade. Então, ser santo é ter uma vida separada do mundo e consagrada a Deus. O verdadeiro avivamento é intercessor. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz que para orarmos uns pelos outros, a oração de um justo é poderosa e eficaz. O verdadeiro avivamento estimula os crentes a viverem como irmãos e a amar uns aos outros, como Cristo nos amou e por nós se entregou. Em João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Enfim, o verdadeiro avivamento leva os fiéis a devotar um amor incondicional pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.